Seguinte, a distância entre o falar e o fazer. Eita. Então, gente, aprenda aí hoje a distância entre o falar e o fazer, tá? Ali nesse meio aí está o preguiçoso, né? Então, o diácono Alain vai estar falando ali conosco nesta noite, tá? Então, preste atenção aí, certamente será bênção para nossas vidas. Que o Senhor abençoe. O diácono, você tu uma bênção. Amém, pastor, obrigado. Pastor Jó, boa noite, igreja. Paz do Senhor esteja sobre o seu coração, amém? A gente vai falar aí, o tema de hoje é a distância entre o falar e o fazer. Que às vezes tem uma distância aí, não é verdade? Às vezes entre o falar e a prática, o fazer, a ação, às vezes tem uma distância aí. E nós hoje vamos, através de uma das parábolas, né, do Senhor Jesus, nós vamos compreender, né, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Você quer ouvir a voz do Senhor nessa noite, irmão? Você tem desejo para ouvir a voz do Senhor nesta noite? É para isso que estamos aqui, para isso que nós abrimos a nossa Bíblia, porque a palavra de Deus está aqui revelada para nós. E antes de ler o texto, eu queria convidar você a orar, a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor o seu dia, colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem. E Senhor amado, Pai querido, estamos aqui nesta noite, Pai, diante de Ti, para Te pedir, para Te suplicar, venha sobre nós nesta noite, Pai. Venha sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, venha sobre a minha vida aqui nesta noite, Pai. Porque precisamos de Ti mais do que tudo. Precisamos de Ti mais que o ar que respiramos, Senhor. E se estamos aqui é porque o Senhor assim permitiu, Pai. E nós viemos aqui com um propósito, Pai. O propósito de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. De ouvir a Tua doce voz falando conosco, Pai. Porque é isso que importa, é ouvirmos a Tua voz, Pai, e obedecer. Então vem sobre nós, vem tirando todos os empecilhos, ó Deus, as preocupações, as ansiedades, os problemas, Senhor. Vem tirando aquilo que tem nos impedido de estar na Tua presença, de nos conectarmos contigo em o nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, e se revele a nós de uma maneira especial nesta noite. Em o nome de Jesus, que o Senhor cresça em nós e que nós venhamos a diminuir, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite. Amém e amém. Bom, gente, o texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 21. A gente vai ler aí a partir do versículo 28. É uma parábola pequena. Hoje é um texto bem curtinho que nós vamos ler. E vamos entender um pouquinho sobre a distância entre o falar e o fazer. Entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Mateus 21, a partir do versículo 28. A minha versão é a versão NVI, está aqui também no multimídia. Mateus 21, a partir do versículo 28. A gente vai ler até a primeira parte aí do versículo 31. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: o que acham? Aqui é Jesus perguntando. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi trabalhar. E diz assim, no versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi trabalhar. E aí Jesus aqui faz uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eu vou parar por aqui por enquanto. Então essa é uma parábola que mostra Jesus falando de 2 filhos. E aí o pai convida os 2 filhos, faz o mesmo convite. E pergunta, né? Fala para o filho: vá trabalhar hoje na vinha, né? Vá trabalhar lá na plantação. E o primeiro diz: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi trabalhar. Enquanto que o segundo filho, primeiro responde: sim, Senhor. Mas não foi trabalhar. E aí Jesus termina perguntando, né?
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Tão bom seria se o nosso falar e aquilo que a gente faz caminhassem sempre juntos. Tão bom seria se as nossas palavras fossem confirmadas pelas nossas ações. Tão bom seria se não houvesse uma distância entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Porque o texto ele é muito claro e ele destaca essas duas coisas. Um filho diz que não quer ir, mas depois ele vai lá e faz. Enquanto o outro diz que vai fazer, mas depois não vai lá, não age, as suas ações não correspondem àquilo que ele disse. A realidade nos mostra que em muitos casos existe uma distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E como consequência disso, nós vemos muitas promessas não cumpridas, muitas frustrações, muitos desapontamentos, quebra de confiança, aquele sentimento ruim de ter deixado alguém na mão, e por aí vai. Tem casos em que essa distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, ela é proposital. Sabe quando uma pessoa, já sabendo que não irá fazer, te faz uma promessa? Ela já fala, mas ela no seu interior já sabe que não vai fazer aquilo que ela está falando que vai fazer? É só da boca para fora? E essa pessoa, normalmente ela só fala para parecer boazinha, para não desapontar, às vezes fala só para impressionar, mas ela está sendo falsa. Quando ela fala, mesmo sabendo que não irá fazer, ela está sendo falsa, está sendo dissimulada, hipócrita, fingida. Fala muito e não faz nada. É quando essa distância entre o falar e o fazer, ela é proposital. Mas Deus, Ele nos conhece tanto, que mesmo sabendo da nossa dificuldade entre falar e fazer aquilo que a gente está falando, Ele deixou uma orientação muito valiosa aqui nesse texto. O contexto aqui dessa parábola, onde Jesus fala, né, essa parábola dos dois filhos, ele está sendo questionado pelos fariseus e pelos sacerdotes, os líderes daquele povo, sobre qual a autoridade que Jesus tinha para fazer milagres. Aqui Jesus tinha acabado de fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, já estava ali com a crucificação em vista, né? E ele faz uma entrada triunfal, e ele chega no templo e começa a expulsar os mercadores, aqueles que viam a casa de Deus como um negócio. E ele expulsa aqueles homens que estavam lá. Jesus ali também, ele é louvado pelas criancinhas, os versículos anteriores vão relatar tudo isso. E ele cura muitas pessoas que estavam enfermas, né, pessoas que tinham dificuldade de locomoção, enfim. Cura muitas pessoas, e aí os líderes religiosos começam a questionar: com que autoridade você faz isso? Em nome de quem você faz isso? E diante, né, desse contexto, diante dessa situação, Jesus ele fala através ali de parábolas, para que aqueles líderes possam entender, aqueles religiosos daquela época pudessem entender, se arrependessem, terem suas vidas transformadas. E Jesus ali, ele fala desses dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas, aqueles que falam e não fazem, e aqueles que não falam, mas fazem. E é sobre isso que a gente vai meditar nesta noite. Sobre essa distância entre o falar e o fazer. E aqui nós vamos recapitular isso. Vamos falar do primeiro filho, que é apresentado nessa parábola. Vamos voltar aí no texto, no versículo 28. Jesus fala: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro filho é um tipo mais reativo. Ele já respondeu logo de cara que não queria trabalhar. Ele já verbalizou qual era a sua vontade, e a vontade dele era contrária à vontade do pai. O pai queria que ele fosse trabalhar, mas ele disse o quê? Eu não quero. E recebeu, né,
o pedido daquele pai de maneira nada cordial, não é verdade? Parece até uma criança birrenta, que o pai e a mãe falam, faz isso meu filho, não, não quero, sabe? Ele recebeu aquele convite e respondeu, reagiu àquele convite de uma maneira complicada, nada cordial. E que pai que gosta de ter que um filho responda dessa maneira? Algum pai e mãe gosta que um filho responda assim, dessa forma? Não, eu não gostaria. No entanto, apesar da péssima resposta desse filho, apesar dele ter reagido de uma maneira ruim, ter dado a sua resposta de uma maneira ruim, aquele primeiro filho mudou de ideia e fez exatamente aquilo que o pai pediu. O texto fala que ele depois mudou de ideia e foi trabalhar. Ele obedeceu no fim das contas. Apesar da sua fala no início ser uma fala rebelde. Talvez ele podia ter reagido de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Mas ele fez o que era certo no final das contas, ele obedeceu o pai. Mas ele reagiu no primeiro momento de uma forma rebelde, de uma forma reativa. Ele podia falar, pô pai, veja bem, né? Logo hoje que você quer que eu trabalhar, estou com uma preguiça. Não, mas ele já foi, eu não quero trabalhar. Ele já foi logo assim. E esse foi o primeiro filho. E o segundo filho, vamos ler aí no versículo 30, sobre o segundo filho. Diz assim, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ou seja, ele fez o mesmo convite. Filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim senhor, mas não foi trabalhar. Já o segundo filho teve um outro tipo de reação. Ele foi super respeitoso na sua resposta. Prontamente disse sim ao pedido do pai. E foi muito respeitoso com o pai. Ele falou sim, senhor. Reconheceu a autoridade do pai. Não falou com o pai de qualquer jeito. Ele foi respeitoso. Olha só que boa educação esse menino tem, não é verdade? Que pai que gostaria de ter um filho tão assim bem educado. De fazer um pedido. Principalmente os mais novinhos, né? Filho, vai tomar banho, né? Dificilmente você vai ouvir seu filho falando, sim, senhor, papai, vou tomar banho. É sempre uma briga, não é verdade? Filho, já está na hora de dormir. Sim, senhor, papai. Sim, senhor, mamãe. Estou indo agora. Difícil, né? Até às vezes os mais adolescentes, desliga esse videogame. Sim, senhor, eu vou desligar agora. Normalmente não é essa a resposta que os pais ouvem, não é verdade? Uma resposta tão bem educada, respeitosa, exatamente aquilo que o pai, que a mãe gostaria de ouvir. No entanto, apesar da boa resposta que esse filho teve no começo, o segundo filho não obedeceu ao pedido do pai. Ele foi cortês, foi educado na sua resposta, porém não cumpriu aquilo que o pai pediu. Ele não fez aquilo que ele falou que iria fazer. Ele não foi trabalhar, ele não obedeceu à vontade do pai. Como no título desta mensagem, às vezes existe uma distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. Nos dois casos, teve uma diferença. Nos dois casos, a fala foi uma, mas o agir, a ação foi outra e completamente diferente. E agora eu pergunto para vocês, a gente falou sobre o primeiro filho, sobre o segundo filho. Qual é o filho exemplar? O primeiro ou o segundo? Quem tem um palpite? Primeiro ou segundo? O primeiro? O segundo? Deixa eu fazer, quem acha que é o primeiro? Levanta a mão aqui, só para eu ver a opinião mais ou menos. Quem acha que é o segundo? Tem muito indeciso aí, gente, não levantou nem a mão. O primeiro filho, aquele que disse não, mas depois foi lá e fez. Quem acha que esse que é o filho exemplar? E o segundo filho, que é aquele que disse que sim, mas depois não foi? Eu acho que a resposta é nenhum dos dois é um filho exemplar. Alan, que pegadinha, hein? Você deu as duas respostas e as duas opções estavam erradas, não é verdade? Acho que nenhum dos dois é um filho exemplar. E eu não tinha parado para pensar nisso, até aprender um pouquinho essa lição.
Os dois tipos de filho que são colocados aqui nessa parábola, eles não representam um filho ideal. Porque o filho ideal é aquele que, num primeiro momento, vai responder ao seu pai com amor, com obediência, com cordialidade, com respeito. E depois ele vai fazer aquilo que ele falou. Esse que é o filho exemplar. Aquele que fala, sim, pai, eu vou fazer. E aquele que de fato faz. Aquele onde as suas palavras e as suas ações, elas caminham juntas. Não são separadas, não tem distância, mas aquilo que ele falou é confirmado por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez. Esse é o filho exemplar, que responde com amor, respeito e depois faz aquilo que o pai pediu. O filho exemplar é aquele que fala e faz. É quando as suas palavras e as suas ações andam juntas. O filho exemplar é aquele que diz que vai obedecer e obedece. Aquele que diz que vai cumprir e cumpre. E nenhum dos dois filhos dessa parábola é capaz de oferecer esse conjunto, fala e ação, condizente com o desejo do pai. Então nenhum desses dois filhos aqui é um filho exemplar. Mas dentre esses dois filhos aqui, qual que seria o melhor? E aí Jesus fala, conforme muitos aqui fizeram, né, a primeira escolha aí, a partir do versículo 31. Vamos continuar a ler o finalzinho? Terminando aí essa parábola. Versículo 31. Jesus ele pergunta para aqueles que estavam ouvindo essa parábola: qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí, o primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus aqui ele esclarece, né? Ele começa a revelar aquilo que ele quer ensinar através dessa parábola. E ele diz que o primeiro filho representa os publicanos e as prostitutas. Ou seja, pessoas que naquela época, naquele contexto, eram pessoas consideradas de segunda categoria, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, pessoas em que um povo judeu tinha repulsa, que os líderes religiosos, que eram quem estavam ali questionando, perguntando Jesus, era para eles, consideravam gente de pior qualidade. E Jesus aqui, ele faz esse contraste e diz que o primeiro filho representa os publicanos e as prostitutas, que ouviram a mensagem pregada por João Batista e num primeiro momento disseram não, porém agora estavam se rendendo a Jesus e obedecendo à sua vontade. E eu posso citar aqui alguns exemplos. O próprio apóstolo Mateus, que é quem descreve, é o único dos evangelistas que escreve essa parábola. Ele antes era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que cobrava impostos do seu próprio povo para repassar para Roma. A gente aqui hoje talvez não entenda bem o que isso representa, mas ninguém gosta da época do imposto de renda, não é verdade? Ah, o leão, a malha fina, ninguém gosta de pegar daquilo que do fruto do seu trabalho e ainda tirar mais impostos, além do tanto que a gente já paga para repassar para o governo. E aqui é meio que parecido, aqui os publicanos eram alguém do próprio povo, que estava sendo oprimido por Roma, pelo Império Romano, que era responsável por coletar os impostos do trabalho do povo e repassar para Roma. Pessoas mal vistas pela sociedade, pessoas tidas como traidores, que estavam macumunados com o inimigo. E Mateus era um desses que se arrependeu. Zaqueu, o chefe dos publicanos, foi um que ouviu a mensagem. E a gente vê nos relatos do Evangelho que Zaqueu teve a sua vida transformada pela palavra de Deus. Ele se rendeu, se arrependeu. Aquele que antes cobrava altos impostos, impostos impróprios, roubava do seu povo, agora ele passou a restituir. Teve uma transformação de vida. E também aquela mulher do vaso de alabastro, que era uma prostituta.
mas que ela se rende ao Senhor. E a Bíblia nos conta que ela oferece de um perfume muito caro e vai ungir ao Senhor como sinal de devoção, de entrega, pegando tudo aquilo que ela tinha de mais precioso e colocando aos pés do Senhor. E Jesus, ele faz isso, ele fala isso, que aqueles mal vistos pela sociedade, aqueles que acham, que a gente acha muitas das vezes que não tem jeito, esse aí já era, está perdido. E Jesus escolhe essas pessoas para representar esse primeiro filho, que é aquele que no primeiro momento diz: não quero, eu vou continuar a minha vida do meu jeito, eu vou fazer o que dá na minha telha, mas que depois muda de ideia, mas que depois se arrepende, mas que depois percebe que a sua vida só tem valor estando na presença de Deus, e muda de vida, e obedece à voz do Pai, e vai fazer aquilo que o Pai pede. E aí Jesus nos conta que o segundo filho representa os fariseus e líderes religiosos hipócritas, que tinham um discurso muito bonito e santo, louvável, que era exatamente muito bom. Isso aí, esse homem é de Deus, olha só como ele fala. Mas que rejeitaram a mensagem e não obedeceram à voz do Senhor. A fala era bonita, mas a ação, zero. Jesus cita esses dois tipos de filho e mostram que são exemplos ruins, mas que fala que o menos pior é aquele que no final das contas escolhe o caminho da obediência. O filho exemplar é aquele que fala e faz, onde a sua fala e a sua prática andam juntas. E aí Jesus coloca dois tipos de filho aqui. Um que fala que não, mas depois faz a vontade do Pai, e outro que diz que vai, mas depois não faz. E Jesus fala aqui que o melhor deles é aquele que no final das contas escolhe o caminho da obediência e que faz aquilo que o Pai fala. Nessa parábola, o contexto era aí, a vontade do Pai era que eles trabalhassem na vinha. E no final das contas, só o primeiro filho foi. Apesar de no primeiro momento não ter reagido bem. E Jesus coloca esses dois casos para mostrar para nós coisas importantes que vamos frisar aqui nesta noite. Primeiro, o exemplo, o caminho a ser seguido é sermos filhos onde as palavras e as ações caminham juntas. O exemplo cristão é aquele que promete e cumpre, que fala e faz. Aqueles que têm compromisso com a sua palavra, porque isso glorifica ao Senhor. Tudo aquilo que fazemos, que somos, como agimos, como falamos, como nos portamos, tudo isso glorifica a Deus ou envergonha o nome dEle. Por isso que o nosso discurso, a nossa fala e o nosso agir precisam caminhar juntos, mas sempre na direção da vontade do Senhor. Tem gente no mundo que tem muito compromisso com a sua palavra, que fala e cumpre, só que as suas palavras e ações não estão na direção do Senhor. Fulano, eu vou fazer e faz mesmo, só que o que está fazendo não está na vontade do Senhor, então de que adianta? Nada. Mas nós que somos filhos do Senhor, precisamos ter o nosso discurso e as nossas ações direcionadas na vontade do Senhor. A igreja ela é muito boa, muito poderosa no seu discurso, mas a sua prática precisa acompanhar o seu discurso. Quando a gente diz que vamos amar o nosso próximo, precisamos agir com amor ao próximo. Eu gosto muito de ouvir o quanto as pessoas se lembram de que em tempos passados, não que não exista hoje, existe sim, mas que em tempos passados, as pessoas tinham muito compromisso com a sua palavra. As pessoas realmente cumpriam aquilo que diziam. É claro que sempre teve os espertalhões aí, né, que se achavam mais espertos aí, tentavam dar um golpe. Mas antes, se o fulano falou que ia te pagar na sexta-feira estava fulano lá te pagando. Se o teu vizinho falou que ia te ajudar, o teu vizinho te ajudava. Isso é um relato comum, porque
Parece, né, uma impressão que nos tempos mais antigos, as pessoas, de uma maneira geral, tinham um compromisso com a sua palavra. Por que você vai fazer, fulano? Porque eu dei a minha palavra, então eu vou cumprir. Hoje parece que isso se perdeu. Parece que na nossa sociedade as pessoas não têm mais compromisso com a sua palavra. Falam, mas não cumprem. Falam, mas falam ao vento. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter sim compromisso com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente fala, para cumprir aquilo que a gente falou. Alan, mas eu não sei se eu vou poder. Então não promete, não cumpra, não fale. Precisamos ter compromisso com a nossa palavra, porque esse é um desejo do Senhor. Seja assim sim, não, não. E como é difícil segurar a nossa língua, não é verdade? Como é difícil conter, aprender a conduzir o nosso falar com sabedoria. Vamos lá em Tiago, capítulo 3. Peço desculpa aí o multimídia que eu não passei esse versículo para eles. Tiago lá, capítulo 3, onde Tiago vai falar exatamente sobre como é difícil controlar a língua. Tiago, capítulo 3. A gente vai ler aqui a partir do versículo 2. Tiago 3, versículo 2, sensacional. Obrigado aí, pessoal da mídia. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago aqui ele é muito categórico para falar como é difícil segurar o que falamos. E muitas das vezes a gente peca pelo muito falar. Muitas das vezes a gente não segura a língua, não tem esse domínio de segurar a nossa língua e fica falando, e depois as nossas ações não correspondem àquilo que a gente fala. E aí a gente vai estar igual esse segundo filho, que fala, sim Senhor, mas depois não faz. E isso em várias áreas da nossa vida. Isso no seu relacionamento conjugal, onde você diz que vai fazer, que vai mudar, que isso, que aquilo, e no final das contas não muda o seu comportamento, não muda aquilo que você se propôs a mudar. Com os filhos, promessas que não são cumpridas. Às vezes, dentro do seu envolvimento, no seu trabalho, servindo os irmãos, aqui na igreja e nos trabalhos fora da igreja, a gente fala e não faz. A gente promete e não cumpre. Isso é terrível. Às vezes nós somos como esse segundo filho. Nós somos como exatamente quem o Senhor Jesus estava ali criticando o comportamento, criticando as ações daqueles fariseus, que no seu discurso eram muito bonitos, mas a sua prática não acompanhava, que o seu discurso era muito piedoso, no seu discurso era muito temente a Deus, mas a sua prática não correspondia. A piedade não era exercida, a santidade era só no discurso, mas nas ações, no seu interior, no seu coração, Jesus vai dizer que era como um sepulcro caiado, como algo que estava podre, ossos apodrecidos dentro dele. Por fora uma aparência bonita, por dentro podridão. E às vezes a gente está assim, no discurso muito belo, bonito, com aparência boa, mas por dentro
apodrecidos, cheios de hipocrisia, cheios de fingimento. Às vezes a gente está assim como esse segundo filho. E aí outros, por quem às vezes o nosso preconceito, às vezes o nosso olhar pecaminoso, vai achar essa pessoa, nem Jesus dá jeito. Fulano não, esse aí, de crente, difícil. Mas às vezes aqueles por quem a gente não dá nada, estão alcançando o reino de Deus. E nós que achamos que somos alguma coisa, estamos ficando de fora. Por quê? Porque no nosso coração ainda precisa mudar. Ainda precisa ser humilhado. A soberba precisa sair. Para que nós precisamos buscar essa humilhação diante do Senhor e reconhecer: Senhor, sem Ti eu nada sou. Eu não quero simplesmente falar para agradar alguém. Eu não quero simplesmente falar para ficar bem na fita. Não, Senhor, mas que o meu discurso seja fruto de um coração sincero, de um coração comprometido contigo, comprometido com a Tua palavra, comprometido em fazer aquilo que o Pai deseja de mim, deseja de nós. E quantas das vezes diante do Senhor, nós falamos, mas não fazemos. Nós prometemos, mas não cumprimos. Nós falamos: Senhor, conta comigo para tudo. Aí quando Ele te pede algo, você: Senhor, isso aí vai dar não. Porque muitas das vezes quando nós estamos aqui na palavra, o Senhor nos pede algo. E aqui é muito fácil falar: Senhor, eu estou contigo. Igual o apóstolo Pedro, ali diante dos outros discípulos, Jesus está lá no Getsêmani, vai ser crucificado, e Jesus começa a falar que os discípulos vão se dispersar, vão abandonar Jesus. Aí Pedro fala: não, Senhor, eu estou contigo, vou estar contigo até o final. Jesus vira para ele e fala: Pedro, você vai me abandonar, quando o galo cantar você vai estar me negando. Na impulsividade, diante de um culto, de uma presença maravilhosa, a gente fala: Senhor, eu estou contigo até o final, custe o que custar. E a gente chora, e a gente, se emociona. Mas aí quando chega na segunda-feira, onde de fato chegou a hora de colocarmos em prática tudo aquilo que nós falamos no dia anterior, aí a gente não faz. Aí tudo aquilo que a gente viveu no culto de domingo foi só um discurso, que não resultou numa prática no dia seguinte. Talvez não foi na segunda, foi na terça. Mas a questão é que nós precisamos com que o nosso discurso e as nossas ações caminhem juntos na direção da vontade do Senhor. Não é para você se escolher igual o primeiro filho, que fala que não, mas depois faz. Ou como o segundo, que fala que sim, mas depois não faz. Mas que sejamos filhos onde a nosso discurso, a nossa prática caminhem na vontade do Senhor. Que possamos pensar nas promessas que nós fazemos, não só para as pessoas, mas para Deus. O que foi que eu e você prometemos ao Senhor? O que foi que eu e você cantamos para o Senhor? O que foi que eu e você oramos ao Senhor? Isso se tornou prática. Essas palavras ganharam vida em nós e transformaram o nosso jeito de fazer as coisas. Será que isso mudou? Será que nós mudamos? O nosso jeito de agir, de falar, de fazer, conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Porque se não for, então precisamos de mudança. Então a nossa oração não é prometer, a nossa é falar: Senhor, eu preciso de Ti para mudar. Senhor, eu preciso de Ti para transformar o meu interior. Eu preciso de Ti para mudar o meu jeito de pensar. Como diz em Romanos, renovar o meu modo de pensar para experimentar a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Senhor. Irmãos, não adianta se nós só falarmos. Não adianta, precisamos falar e fazer. Precisamos estar comprometidos não só com um discurso, mas com uma prática.
Não quero dizer que aqui a gente precisa ficar todo mundo mudo e não falar mais nada, não é isso. Mas precisamos alinhar uma coisa com a outra. A fala com a ação. O discurso com a prática precisam caminhar juntos na direção da vontade do Senhor. Muito importante controlarmos, vigiarmos, pedirmos sabedoria a Deus por aquilo que a gente fala. Conforme Tiago expôs aqui na carta. É difícil, é um pequeno membro do corpo que pode incendiar tudo. Na minha cabeça hoje, lendo esse texto, me veio aquelas imagens da queimada do Pantanal, das florestas. Uma fagulhinha gera um incêndio de grandes proporções. E eu fiquei pensando, meu Deus, a língua cheia de iniquidade tem esse poder sobre a minha vida. Não a língua em si, aqui é uma linguagem figurada, mas é a nossa carnalidade sendo expressa através do nosso falar. É o velho Adão tentando assumir o controle das nossas vidas. Aqui é a nossa carnalidade falando. E muitas das vezes a gente se pega nesse lugar, deixando que uma fagulha do falar incendeie todo o nosso corpo. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, para que através do controle da língua, do falar, possamos governar bem todo o nosso corpo. E é fácil não, irmãos, é difícil. É difícil. Isso é um texto que me desafia muito, porque eu sou uma pessoa muito falante. Então me desafia muito a controlar, a ter sabedoria naquilo que eu estou falando. Porque a minha prática precisa estar alinhada com aquilo que eu falo. E a minha prática e aquilo que eu falo precisam estar alinhados com a vontade do Senhor. E não é simples, mas é um desafio que nós cristãos temos, que nós assumimos diante do Senhor. Jesus vai falar, se você quer seguir esse caminho, para e faz as contas. Para e faz as contas, porque vai te custar algo. Ter esse domínio te custa algo. Talvez você conheça alguém que fala o que vem na cabeça. Sabe essa pessoa que pensou, falou, não tem filtro, não tem nada, sai falando. E não está nem aí para saber se o que está falando é verdade ou mentira. Não está nem aí para saber se o que fala está magoando o outro ou não. Não está nem aí para saber se o que fala edifica ou não. Só vai falando. Enquanto que nós somos chamados a ter domínio próprio e a ter sabedoria no uso do falar. E isso é custoso. Isso é custoso. Às vezes, aquela resposta vem na ponta da língua. Ponta da língua. E é custoso você falar, não, eu não vou deixar minha carnalidade passar pela minha língua e machucar quem está me ouvindo. Não. Me acalma, Senhor, me dá sabedoria. E aí você vai engolindo aquilo seco. Dói. Mas aquilo agrada ao Senhor. Porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu obedecer à vontade do Senhor. Para ter um falar com temperança, com amor, com cordialidade. Mesmo que a sua carnalidade queira falar poucas e boas. Porque você entendeu, nós entendemos que o nosso falar precisa ser observado, precisa ser um falar que glorifique a Deus, e que se falamos, as nossas ações precisam estar comprometidas com o nosso falar. Quando eu escuto, hoje as pessoas não têm compromisso com a sua palavra, o que eu gostaria de ouvir é certo os cristãos, porque cristão, ô bichinho para ter compromisso com a palavra, é isso que eu quero ouvir. Porque é um povo que entendeu que a prática e a fala precisam caminhar juntos. E é desafiador, irmãos. É desafiador. Quando você fala assim, hoje eu vou ser uma bênção no meu trabalho. Prepara que já vem a situação lá para poder te tirar do sério. A gente ontem teve um café aqui com a juventude. O congresso nosso está se aproximando e nós convocamos toda a juventude para um jejum de 40 dias. E aí a gente compartilhava e outros jovens testemunhavam, falando,
ano passado, no último congresso, eu ia fazer jejum de doce. Aí lá no meu trabalho, eu ganhava coisas, ganhava dor, gente que nunca me deu nada. Mas que quando a gente que entende que a nossa palavra tem compromisso, precisa ser honrada, o inimigo vai usar de várias estratégias para nos descompromissar. Mas que o nosso fazer, as nossas ações, caminhem junto com as nossas palavras. E é muito importante observarmos o que a gente fala. É muito difícil controlar o que a gente fala, observar o que a gente fala e ter compromisso com essa palavra. Jesus cita esses dois tipos de filhos, que são exemplos ruins, mas fala que o menos pior é aquele filho que no final das contas segue o caminho da obediência. No final das contas é aquele que se arrepende, que cai em si e que busca uma mudança de vida, que busca uma mudança de comportamento. Jesus aqui não quer dizer que a gente tem que fazer igual esse primeiro filho, que de cara diz não. Não, não é isso. Mas o que importa é obedecer ao Pai, é fazer a vontade do Pai. O filho cristão porque temos um Deus Pai. O filho cristão é aquele cujas palavras e ações andam juntas, que entende que promessas não substituem ações. Eu vou repetir, promessas não substituem ações. Não é só falar, tem que fazer, tem que botar em prática. E não podemos agir de qualquer forma, porque uma ação correta pode ser arruinada dependendo da forma como é feita. Aquele primeiro filho, no final das contas, fez a coisa certa, mas a forma como que ele fez foi ruim. Não foi legal. E muitas das vezes a gente vai acabar fazendo a coisa certa, mas de uma forma errada, e acaba invalidando tudo. Você está entendendo? Precisamos falar e agir de forma correta. Então o modo como nós fazemos as coisas também é importante. Também precisa ser considerado, observado por nós. Precisamos pedir sabedoria a Deus e o Espírito Santo nos dará, o Espírito Santo nos conduzirá. Domínio próprio faz parte do fruto que o Espírito gera em nós. Ser cheio do Espírito, conforme o pastor Jorge falou aqui, é uma necessidade. E ser cheio do Espírito é frutificar o fruto que Ele gera em nós. Dentre eles, o domínio próprio, a paciência, o amor, e por aí vai a paz. Mas precisamos pedir a Ele. E precisamos fazer com que aquilo que Ele tem para nós prevaleça em nós. Dizer sim para Deus e não para o mundo. Porque o Espírito Santo vai agindo, vai nos transformando. Mas dia a dia nós somos expostos às circunstâncias, a ocasiões, a certas situações, onde ali somos colocados à prova entre fazer o que é a vontade de Deus ou fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O Senhor vai te dando domínio próprio e Ele vai colocar situações desafiadoras, onde esse domínio próprio vai precisar ser exercido, onde você vai falar, não, eu não vou fazer o que minha carne quer, mas vou fazer o que a vontade do Senhor tem para mim. E vai ser uma situação onde você vai poder obedecer ao Pai, ou dizer não, ou desobedecer ao Pai. E são nesses momentos, muitos momentos ao longo do nosso dia, da nossa vida, da nossa semana, que precisamos obedecer ao Pai. O filho cristão deve seguir o caminho das ações, ao invés de promessas vazias. O caminho da obediência, mas não de qualquer forma, obediência com amor ao Senhor. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo abriu mão de sua glória, se entregou por nós, se esvaziou de tudo que Ele tinha, para se entregar por mim e por você. Ele escolheu o caminho da obediência ao Pai, e por isso se entregou. Ele deixou isso claro. Minha vontade é passar esse cálice,
é não sofrer tudo isso, mas que não seja feita a minha, mas a vontade do Pai. E esse é um exemplo que nós precisamos seguir. De abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. E ter um discurso e uma prática condizente com a vontade do Pai. Porque senão outros vão entrar no reino e nós ficaremos de fora. Que em nome de Jesus isso não aconteça com esta igreja. Que em nome de Jesus isso não aconteça com a sua família. Que em nome de Jesus isso não aconteça com a sua vida. Mas que você busque a ajuda do Espírito Santo para alinhar a sua fala e a sua prática em obediência. O segredo aqui é obediência. O Senhor Jesus está despertando os outros aqui nessa parábola a obediência à vontade do Pai. E Ele fala para os religiosos, não adianta falar e não fazer. E esse é o que o Senhor fala para nós hoje nessa noite. Não adianta falar e não fazer. Não adianta promessas vazias. Não adianta discursos bonitos que não são confirmados pela prática. E esse é o desafio da igreja. Esse é o nosso, o meu e o seu desafio. A viver a tudo aquilo que a gente fala. A tudo aquilo que a gente canta. A tudo aquilo que a gente promete para Deus. Não é simples, mas é o caminho que o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Uma vida de obediência. Não quer dizer que nós vamos acertar em todas as tentativas, mas não podemos deixar de tentar. A perfeição a gente ainda não conhece aqui. Uma vida sem pecado a gente ainda não conhece aqui, mas precisamos continuar tentando, e tentando, e tentando, e se caiu, levante, continue tentando, não desista, persevere, até o momento em que o Senhor nos chamar. Continue persistindo, fala, Senhor, eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, a minha prática não correspondeu às minhas palavras, mas me perdoa, Senhor, eu fui igual aquele filho, que no primeiro momento disse, não quero, isso não é para mim. Mas eu me arrependo e eu quero a Tua vontade na minha vida. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Ou então, eu não quero ser igual aquele segundo filho, que fala que faz, mas não faz, que fala que vai fazer, mas não faz, que fala que vai fazer, mas não faz. Eu não quero ser mais assim, eu quero falar que vou fazer e de fato fazer. Eu não quero ser uma pessoa de promessas vazias, mas quero ser uma pessoa, um filho, que fala e tem compromisso com a sua palavra e cumpre aquilo que promete. Primeiro para o Senhor e também para o meu próximo. A tudo aquilo que eu me colocar para fazer, que eu faça, que eu haja de uma maneira excelente, com excelência, porque eu não estou fazendo somente para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu funcionário, para o meu cliente, mas eu estou fazendo tudo que eu faço para o Senhor, para render glórias ao Senhor, para evidenciar que na minha vida existe alguém, existe um Deus que governa, que muda e que transforma o meu ser, o meu falar e o meu modo de agir. Queria convidar você a ficar de pé. Para nós podermos louvar ao Senhor. Para nós podermos orar ao Senhor. Porque é difícil, irmãos. Tem um custo, tem um preço a ser pago. Não vamos ser ingênuos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, negar as vontades, é custoso. Nem sempre é fácil, nem sempre é a nossa primeira reação, nem sempre é a nossa primeira vontade. Mas é isso que precisa prevalecer, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. O caminho da obediência nem sempre é a primeira reação nossa. Mas precisa ser, e para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para transformar a nossa vida, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E eu creio que isso é possível.
Através da palavra de Deus eu vejo vários exemplos de homens e mulheres que foram transformadas, que tiveram toda a sua vida transformada, e eu creio que é esse mesmo Deus que nós servimos, e é esse mesmo Deus que estamos aqui, diante dele nesta noite, para pedir: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir. Senhor, se hoje eu só tenho priorizado besteira, então muda, que eu venha priorizar a tua vontade. Se hoje eu só tenho escolhido pelas coisas deste mundo, Pai, muda o meu jeito de pensar, e que eu queira buscar as coisas do alto, que eu queira buscar as coisas que edificam a minha alma, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, porque no nome de Jesus maravilhas acontecem, transformações acontecem, milagres acontecem. E é nesse nome que estamos aqui, orando, buscando, colocando as nossas vidas diante dEle. É momento de você olhar para si, olhar, refletir, falar: Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado, Senhor? Existe essa distância entre o meu falar e o meu agir? Existe, Senhor, às vezes não é nenhuma distância, é um buraco gigante entre a sua fala e a sua ação. Ou às vezes a sua fala e a sua ação estão completamente fora da vontade de Deus. Ah, Espírito Santo, venha sobre nós. Ah, Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar, porque sem Ti nada podemos fazer. Então vem, Senhor, endireitar os nossos caminhos. Vem, Senhor, organizar os nossos pensamentos. Vem, Senhor, nos ajudar a ter domínio próprio, a ter controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Nos ajuda a organizar as nossas vidas, Pai. Dissipa, Senhor, toda a tempestade. Dissipa, Senhor, toda a bagunça da nossa mente, do nosso coração. Tira, Senhor, aquilo que tem nos impedido, Pai. Silenciam as vozes que têm nos atrapalhado de escutar a Tua voz. Oh, Senhor, às vezes ficamos presos às vozes dos outros. Às vezes são pessoas que nem compromisso contigo têm. Senhor, nos ajuda, Pai, a silenciar essas vozes dentro de nós, para que possamos ouvir a Tua voz, para que ela fale mais alto dentro de nós, para que possamos estar sensíveis a ouvir ao Teu Espírito Santo, Pai, porque cremos num Deus que fala conosco, cremos num Deus, ó Deus, que se importa conosco, que quer ter relacionamento conosco. Então, Espírito Santo, venha sobre nós, nosso coração está aberto para Ti, Senhor. Venha, Espírito de Deus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Coloque as coisas no lugar. Coloque, Senhor, as coisas em ordem, Pai, em o nome de Jesus. E para isso, Senhor, nós rendemos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Às vezes nós entregamos a nossa vida a tantas coisas. Às vezes nós entregamos a nossa vida a tantas pessoas. Às vezes nós entregamos a nossa vida a tantas ideologias que de nada adiantam. Mas queremos render a nossa vida a Ti. Queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos colocar o nosso eu a Ti, Senhor. Porque é o melhor lugar, é a melhor escolha que podemos fazer, Pai, para experimentar a transformação que só o Senhor pode fazer. Então vamos cantar esse louvor em nome de Jesus.